noite, são 10h01. E a gente vai falar agora, né? Hoje a gente tem entrevista, a gente vai saber o balanço, como é que está a situação em Petrópolis em termos de saúde, né? Porque a gente lembra que ontem, né, fez já 2 semanas, né? Completou 2 semanas daquela tragédia lá em Petrópolis, a chuva, né, que atingiu com muita força a região serrana, né, principalmente Petrópolis, né, foi uma chuva concentrada e choveu que estava previsto para um mês, choveu em 6 horas lá em Petrópolis. E as equipes de vigilância em saúde do estado trabalham no suporte e atendimento à população de Petrópolis. Os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde têm visitado os abrigos em apoio às ações das equipes municipais. Houve o envio também de doses de reforço contra difteria, tétano e vacinas contra a Covid, além da distribuição de equipamentos de proteção e também monitoramento da qualidade da água. Eu vou conversar agora com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Kiep. Bom dia, secretário. Bom dia, Ermelinda. Bom dia aos ouvintes. Secretário, qual é o balanço da atuação da Secretaria de Estado de Saúde na ajuda às vítimas da tragédia em Petrópolis? Ermelinda, nós chegamos lá já na madrugada do desastre. A primeira providência foi fazer uma avaliação da estrutura de saúde afetada pelo desastre. A gente constatou que a grande maioria dos equipamentos hospitalares não foi afetada pelas chuvas. Então, o atendimento daquelas pessoas que eventualmente precisavam de cirurgia naquele momento imediato foi feito normalmente. Uma segunda preocupação, obviamente, que agora, né, é a questão das pessoas que precisam de atendimento normalmente na rede e aquelas pessoas que estão em abrigos. Está sendo feito esse monitoramento diário pelas equipes da Prefeitura, junto com a equipe do Governo do Estado, exatamente avaliando todas aquelas pessoas que precisam de medicamentos crônicos, que eventualmente apresentam algum surto de alguma doença infecto-contagiosa, para poder garantir que não haja um maior prejuízo ainda para a saúde dessas pessoas. O que a gente está vendo, que todas as ações que foram feitas surtiram efeito, uma vez que todos os surtos identificados, tanto de Covid como de algumas outras patologias, foram controlados. Então hoje é uma situação, apesar do desastre, a gente já está há 2 semanas do desastre, é uma situação grave ainda, obviamente, com a reconstrução da cidade, muitas pessoas desabrigadas, uma situação sob controle. Vocês enviaram, né, máscaras faciais, testes para a Covid, né, e também 16 mil folders, né, sobre doenças relacionadas a desastres naturais para orientar a população de Petrópolis. O que o senhor verificou nos abrigos? O senhor falou ainda de algumas patologias, né? A gente observou que muitas pessoas acabaram contraindo não só a Covid, mas também muita gente acabou pegando piolho, né? Quando uma situação de abrigamento, numa fase inicial, é normal que essas questões aconteçam. O importante é fazer o controle logo do início para evitar o alastramento. Então, mesmo questões mais simples, como o surto de piolho, pode ganhar proporções muito grandes num local que às vezes tem 200, 300 abrigados. Então, após a identificação de qualquer caso, era feito isolamento e tratamento, seja de piolho, seja de escabiose, que eventualmente pode acontecer, ou doenças mais graves, como Covid, por exemplo. Então, as equipes de saúde eram orientadas a fazer essa segregação e tratamento até que não houvesse risco de disseminação. Então, a gente repetiu a estratégia que foi utilizada no próprio desastre da região serrana, em 2011, com essas visitas diárias a todos os abrigos, com a notificação imediata de doenças infecto-contagiosas, para que a gente pudesse agir de forma oportuna. Isso, de certa forma, vem causando efeito, tanto que, um dado interessante, e num desastre dessas proporções, a gente implantou um protocolo de tratamento precoce de leptospirose, nós não tivemos nenhum caso grave de leptospirose. Ainda bem, então, né? Isso mostra que, de certa forma, as ações vêm surtindo efeito. Porque já há 14 dias já era para o pessoal já começar a apresentar, né? Muita gente ficou com o pé na lama, né? Naquela água suja, né? E não sabia, né? Muito rato ali também naquela área que houve desabamento, né? Ainda bem que as pessoas não contraíram leptospirose. Agora, as pessoas, as crianças, né? Principalmente, podem desencadear uma alergia por causa dessa poeira que está baixando agora? Não, a gente não... É óbvio que numa fase inicial havia muita poeira, mas nós percebemos também que a limpeza da cidade ela aconteceu de uma forma bastante rápida, com exceção ali daquela área muito afetada,
onde não tem abrigo, né, que é aquela área da Rua Tereza, do Morro da Oficina, que é uma área ainda complexa, porque estão sendo feitos ainda salvamentos, ainda busca naquela região, mas aquela região não tem abrigo. Então, os outros abrigos a gente vê que estão localizados em regiões em que a limpeza já foi feita. Então, ao contrário do que a gente observou em Friburgo, por exemplo, em 2011, a cidade já no terceiro ou quarto dia já estava bem limpa. Vocês verificando esses locais, né, se tem condições sanitárias, né, para também dar o suporte aos desabrigados e desalojados, vocês também estão verificando armazenamento de alimentos, principalmente aqueles perecíveis, porque as pessoas ficam ali e ficam junto com o alimento, né, e também alimento chama rato, né? Sim, a gente tem equipes da vigilância sanitária também, do Estado, dando suporte às equipes do município, fazendo exatamente essa orientação, tanto para o comércio, porque para garantia de que não haja utilização de alimentos impróprios que foram contaminados eventualmente pelas águas, como a questão do armazenamento dos abrigos, presença de roedores. Então isso tudo está sendo verificado também com ações educativas, né? Agora acho que o momento de aproveitar esses locais, orientar a população para que não tenha esse tipo de problema. Isso está sendo feito junto com as equipes do município. Algumas pessoas apresentaram também sintomas de gripe? Sim, a gente teve alguns poucos surtos de Covid, na verdade, foram síndrome respiratória, tosse, febre. Nós levamos os testes rápidos para os abrigos, então isso foi feito lá na hora e essas pessoas foram imediatamente segregadas. Junto a isso, a gente também está fazendo a aplicação da vacina contra a Covid nesses locais. Então, as pessoas que eventualmente precisam completar o esquema vacinal estão sendo vacinadas nos próprios abrigos. Porque muita gente perdeu, né, seus documentos, né, muita gente já perdeu o celular, perdeu, né, tudo. Então não tinha nem como fazer esse controle, mas vocês estão fazendo um controle nominal, porque as pessoas estavam sem documentos, né? Para a Covid fica um pouco mais simples, porque a gente já tem o cadastro eletrônico dessas pessoas, a gente consegue saber exatamente quando ela precisa tomar as outras doses, né? E para as crianças o esquema de vacinação começou tem pouco tempo. Então a grande maioria das crianças vai precisar de uma dose adicional. Então a gente fazendo isso no próprio abrigo facilita inclusive a oportunidade de vacinar essas pessoas. Agora, quais são os principais desafios da Secretaria de Saúde na ajuda aos desalojados e desabrigados em consequência da chuva em Petrópolis agora? Ainda é um período crítico para a leptospirose. Mais uma semana, a gente espera até 21 dias, quando iniciar esse período crítico das doenças infecto-contagiosas. Nós implantamos um protocolo também para vacinação contra tétano para aquelas pessoas que foram muito expostas. Isso a gente também precisa de algum tempo agora para poder observar que não tem nenhum caso. E hepatite A. Os surtos de hepatite A podem acontecer até 40 dias após a exposição à água contaminada. Então são doenças ainda que a gente ainda precisa monitorar muito de perto, além, obviamente, do Covid, né? Uma vez que a gente está no meio de um surto. Então são essas doenças que mais preocupam nesse momento. As condições dos abrigos são condições muito satisfatórias nesse momento. As pessoas vão gradativamente voltando às suas casas. Então é uma situação hoje de alerta, mais de tranquilidade. Aí como é que está agora o quadro atual da variante Ômicron aqui no estado do Rio de Janeiro? Desculpe, Evelina, não escutei. Como é que está o quadro atual da variante Ômicron aqui no estado do Rio de Janeiro? A variante Ômicron ela é a variante absoluta, que predomina de forma absoluta aqui hoje no estado, né? Foi responsável por esse último surto. Por outro lado, os números são muito baixos, né, hoje. A taxa de transmissão da Covid aqui no estado do Rio de Janeiro é muito baixa. O número de novas internações vem caindo a cada dia, apesar de ser a variante predominante. Hoje a gente vê um cenário de relativa tranquilidade em termos de transmissão de Covid aqui no estado. Aqui no Rio de Janeiro a gente já viu que caiu bastante, mas tem algum município ainda, desses 92, ainda tem alguns que apresentam uma taxa maior de positividade? Tem, ainda a região norte e noroeste vem caindo também, tá? A gente já observou desde a semana passada uma queda importante de internações nessas duas regiões, mas são regiões que ainda apresentam uma taxa de positividade um pouco maior.
O interior do estado, essa onda de Ômicron começou mais tardiamente e, consequentemente, ela cai mais tardiamente também. A gente está no carnaval, né? Acabou o carnaval hoje, né? Está acabando. Você acredita que possa ter um aumento de número de casos da Covid ainda? Porque o que aconteceu? Muita gente foi para as ruas, né? Mesmo não tendo blocos, mas a gente viu alguns blocos clandestinos e várias pessoas viajaram, foram exatamente para esses municípios, que o senhor falou, municípios do interior, municípios da região dos lagos, municípios onde a variante começou a atuar mais tarde e provavelmente vai ter uma queda mais tarde também, no número de casos. Você acredita que possa haver um aumento nas próximas 2 semanas em relação a essas pessoas que ficaram no carnaval e se aglomeraram? É muito difícil prever, mas eu acredito que sim, que a gente possa ter um pequeno repique, um pequeno aumento. Não acredito em uma nova onda de transmissão. A gente tem uma população, em grande parte, vacinada, e uma variante que circulou de forma muito intensa nas semanas anteriores. Então, sim, acho que a gente pode ter um discreto aumento do número de casos relacionados a esse carnaval, mas nada significativo, nada que se compare às ondas anteriores que nós passamos. Outro caso que a gente tem que ficar pensando é em relação aos casos de dengue, né, no estado. A secretaria já está monitorando, já tem um número aí de pessoas com dengue? Pois é curioso, né? A gente estava muito preocupado com a dengue por conta da reentrada do tipo 2 da dengue. Esse subtipo da dengue circulou em 2008, depois não circulou mais. Então, a gente tem uma parte importante da população não imunizada. Então havia uma preocupação muito grande, mas nós tivemos uma surpresa positiva. Nós não tivemos aumento de dengue, nem de nenhuma outra arbovirose, como o Zika, chikungunya, agora no início do ano. E agora também, nesse momento, agora que a gente está em fevereiro, entrando em março, quando historicamente a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma alta transmissão, quando é ano epidêmico, nós não estamos vendo isso. Os números estão muito baixos, então é muito pouco provável que a gente tenha uma epidemia de alguma arbovirose esse ano. Há uma preocupação em relação à febre amarela, que é transmitida não pelo Aedes, mas é transmitida por um vírus de floresta, porque a gente teve alguns casos de febre amarela em Minas Gerais, próximo aqui ao Rio de Janeiro. Então o alerta que nós fizemos foi para aquelas pessoas que não estão vacinadas contra a febre amarela, que é um número pequeno, né, que se vacinem. Mas de uma forma geral, o cenário das arboviroses, tanto as urbanas, o Zika, dengue, chikungunya, como a silvestre, que é a febre amarela, é um cenário de tranquilidade esse ano. Agora, em abril, nós já estamos em março, né? Em abril já recomeça a campanha de vacinação contra a gripe? Esse ano, essa vacina desse ano já contém o vírus, inclusive a proteção contra esse vírus influenza B que circulou em dezembro, que fez um surto importante aqui no Rio de Janeiro. Então é importante que as pessoas tenham a noção de que a vacinação em abril ela é fundamental para evitar a doença no inverno. Então não adianta, depois que o vírus está circulando, correr para se vacinar. E aí a campanha acabou, a gente viu no ano passado, não havia mais vacina disponível, porque a campanha ela começa em abril. Não é uma vacina que fica disponível nos postos de vacinação. Então é importante que as pessoas dos grupos elencados para vacinação se conscientizem da importância da gente se vacinar. É uma doença que ela foi controlada graças à vacinação. É importante a gente lembrar que era uma causa importante de morte, principalmente em crianças e idosos, e graças à vacinação isso deixou de ser um grande problema. Então, se conscientizar sobre a importância de se vacinar contra a gripe esse ano é fundamental. Acho que a gente teve a amostra do que foi isso nesse surto em dezembro, reforçando essa necessidade de se prevenir. Então, as pessoas que se vacinaram, tipo assim, as pessoas conseguiram se vacinar em outubro, novembro, vão ter que se vacinar novamente em abril, porque é outro tipo, né? São vacinas diferentes, são linhagens de vírus diferentes que contêm vacina. Essa vacina desse ano é uma vacina já atualizada em relação aos vírus que estão circulando no mundo. Então, quem se vacinou no ano passado precisa se vacinar esse ano de novo. Na verdade, essa é uma vacina que deve ser feita anualmente, porque há uma queda da proteção ao longo do tempo e há uma atualização dos vírus que contém, que a vacina protege. Então,
Essa vacinação, ela tem que, mesmo quem se vacinou agora no final do ano, deve se vacinar nessa campanha. Obrigada, então. Eu conversei com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Kiep. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Emerita. Bom dia a todos. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.